Pessoal, eu estava aqui estudando as escrituras e eu me deparei com uma coisa muito interessante a respeito da Rússia. Se você quiser saber sobre o que eu encontrei na Bíblia referente ao país que mais está assolando o mundo em notícias, presta muito atenção. Aqui no capítulo 17 de Ezequiel, no versículo 3 até o 4, diz assim: E disse, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida, e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta de seus ramos, e a trouxe à terra de comércio, na cidade de mercadores a pôs. Até aí, pelo que vocês estão vendo, tudo bem, não tem nenhum problema. Entretanto, se eu for para a Bíblia Teb, que tem os livros a mais, né, da Igreja Grego-Ortodoxa, eu encontro no livro profético de 4º Esdras, também conhecido como o Apocalipse de Esdras, eu encontro no capítulo 11 deste livro maravilhoso e revelador a 5ª visão em que Esdras ele teve acerca do final dos tempos e da vinda gloriosa do Messias. A partir do versículo 10, 11 em diante, até que o versículo 16, ele vai ter a revelação relativo à visão que ele teve. Então a interpretação é a seguinte, versículo 11: A águia que viste se levantar do mar é o 4º reino que apareceu na visão de teu irmão Daniel, mas ela não foi-lhe explicada, como agora eu interpreto para ti, ou como a interpretei para ti. Eis que dias estão chegando, em que surgirá um reino na terra. Ele será mais terrível que todos os reinos que existiram antes dele. 12 reis reinarão neles sucessivamente, mas o segundo, que subirá ao trono, reinará mais longamente que os outros. É a interpretação das 12 asas que viste. Então vocês estão vendo que essa águia, se vocês forem ler o capítulo mesmo, quem tiver a segunda coleção de livros apócrifos, né, e que são epígrafos da Bíblia, vai ter esse livro, tá? Então se vocês forem para esse capítulo, vocês vão achar coisas interessantíssimas sobre essa visão. Pessoal, essa águia ela tem 2 cabeças. Ela às vezes se comporta como uma águia que tem uma cabeça só, às vezes as duas se comportam, outras guerreiam entre si. É uma parábola em que mostra um pouco o domínio dos reinos, em que o símbolo delas durante a história foi uma águia. Tá bom, Adriel, mas aqui a visão está falando que foi o mesmo animal que se referia ao 4º reino lá em Daniel capítulo 7, versículo 7. Não está se referindo aqui ao mesmo animal, aqui é uma águia, lá era um animal terrível. Pois é, Daniel não teve nem a interpretação, nem a visão correta de quem era esse animal, mas Deus o deu, mas interpretou para Esdras escrever. De fato, nós agora sabemos que animal era esse. Ah, Adriel, tudo bem, mas a Rússia, ele é o urso, né? O urso lá carrega aquelas 3 costelas na boca, eu sei disso. Entretanto, eu teria que ter um espaço maior para falar somente sobre esse urso e os animais, as feras, né, que Daniel ele vê naquela visão. Então, como o meu tempo aqui é curto, o que resta explicar para vocês é que vários reinos tiveram o símbolo da águia. E essa profecia continua até hoje se cumprir. Você teve Roma com o símbolo da águia, os Estados Unidos tem o símbolo de uma águia, você tem a Rússia, antes de ser a União Soviética, a czarista, ela tinha o símbolo da águia. Também países nazistas de regime comunista, regimes fechados, tinham esse símbolo da águia. Pessoal, não pode ser coincidência. E de fato, esse reino aqui simboliza o terror de muitas nações em que se levanta para dominar outros povos e também subjugam a liberdade de outros povos também. Até que Cristo ele venha e reine, esses reinos vão continuar reinando sobre toda a terra. Glórias nas alturas ao nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo. E me segue para mais, para assistir outros vídeos como esse aqui.